Oiê, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vim aqui para mais um podcast e vocês não vão acreditar quem eu trouxe aqui para dar assim as melhores dicas. É a melhor pessoa na face da terra com quem eu me aconselho, com quem eu troco todas as informações. É minha amiga Dani. Dani, amiga, obrigada. Prazer estar aqui, Drica. Prazer. Ai, que bom que você pôde vir. Enfim, já faz tempo já que a gente está tentando marcar esse podcast. Faz tempo. Antes até da gente conseguir arrumar essa sala. É verdade. Que eu queria trazer a Dani aqui para contar um pouquinho sobre a trajetória de vida linda dela, de muitos altos e baixos, como uma ótima e maravilhosa empreendedora. Muita coisa do que eu aprendi contigo. Muita coisa. Eu também aprendo muito com você. Não, e a gente, né, viu todas a nossa trajetória sempre juntas, assim, sempre, né? Sempre juntas. No sobe e desce. Na verdade, eu sempre falo que a gente sempre acha que o problema acontece só com a gente. Exatamente. E, na verdade, não. Geralmente, quando você está passando por uma dificuldade, principalmente nesse ramo de do empreendedorismo, você está passando, o outro também está. Ou já passou. E com a gente era legal porque a gente conseguia compartilhar isso, né? Exatamente. A gente sempre... ou eu estava passando e você já tinha passado, ou você estava passando e eu já tinha passado. Na verdade, o espaço dela, a Dani tem uma loja linda aqui em São Carlos, que chama Bolsas e Cia. Sigam ela lá no Instagram, porque ela faz umas lives todas as quartas-feiras de consumo consciente, que é uma ideia que depois nós vamos contar aqui um pouquinho, que é por isso que eu trouxe ela, que é para incentivar vocês, dar novas ideias para as fases que a gente sabe que acontecem dentro Muitas dessa fases. área. E a Dani é uma pessoa que se reinventa assim com muita rapidez. Enfim, amiga, me conta uma coisa. Como tudo começou na tua vida? Assim, quando que você... quando você foi trabalhar, como que você se descobriu uma empreendedora? Como que começou a tua carreira, assim? Na verdade, eu acho que desde muito pequena, eu acho que eu já tinha esse negócio pro empreendedorismo. Porque eu estava sempre, assim, produzindo. Sempre. Desde pequena mesmo, eu falo. Desde meus 7 anos, estava sempre fazendo alguma coisa. Mas aí eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com... Primeiro, assim, trabalho mais oficial, assim, eu comecei como vendedora. Quantos anos, amiga? Vendedora, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Amiga, 14 anos. Hoje 13, em 14 dia, anos. Não, 13, 14 anos. Hoje em dia é crime, né? Nossa, Quase, hoje em dia, se você empregar alguém com 13, mesmo que ela queira, que ela queira muito trabalhar. Não, mas eu fiz um pouco de tudo nessa vida. Eu já fui babá. Eu já trabalhei de servir suco em loja de calçados. Uhum. Eu já fiz bichinho de festa. Sabe aqueles bichinhos antigamente? Hoje não tem mais muito isso. Uhum. Sabe aqueles bichinhos que correm atrás do trenzinho? Sim, sim. Então, eu já fui aqueles bichinhos. Você colocava roupa, um calor danado, ia para as festinhas, ganhava por hora. Quanto mais eu divertia as crianças, mais eu ganhava. Uhum. E era o dinheiro que eu usava para mim poder fazer minhas coisinhas. Sair, tomar um sorvete, essas coisas. Uhum. Depois eu fui trabalhar numa loja de vendedora e com 15 para 16 anos... Não, 16 anos, eu fui promovida a gerente. Promovida a gerente. Também... Eu era uma menina. Você começou a trabalhar muito cedo, você já tinha 6 anos de experiência. Eu era 5 anos de experiência. a gerente mais nova do Brasil, dessa rede de lojas. Uhum. E, inclusive, minha mãe tinha que assinar tudo. Uhum. Eu já tinha talão de cheque, que na época usava. Talvez muitos nem conheçam, né? O que é talão de cheque, né? Mas eu já tinha talão de cheque, já tinha conta em banco. Já estava emancipada. Com 17 anos eu comprei meu primeiro carro, um Del Rey lindo, com banco de couro bege. Sério? Eles de um Del Rey? Um Del Rey, com 17 anos. Paguei R$3.500. Eu lembro. Você lembra? Lembro até do valor. Bom, fiz um pouco de tudo. Pouco de tudo. Aí, nesse meio tempo, aconteceu que fiquei grávida. Você conheceu o marido? Aí conheci meu marido, fiquei grávida. Você era bem precoce, então. Não, eu sempre fui muito precoce. Até as pessoas falam, a Dani, ela tem um problema que ela é 880. Eu sou mesmo. Uma boa escorpiana. Escorpiana. Já fiz de tudo para mudar. Né, amiga? 24 de outubro, 26. Né? 26. Tá certo. Fiz de tudo para mudar, mas eu descobri que eu sou intensa mesmo. E eu aprendi a colher disso tudo coisas boas. Uhum. Coisas ruins a gente colhe mesmo, aprende e vamos embora. Uhum. E aí eu parei um pouquinho para ter filho,
Mas aí eu não conseguia, né? O ramo de querer fazer alguma coisa. Aí eu comecei numa brincadeira, fui morar no sítio, olha só, 880, né? Você casou? Eu e casei. Aí você foi morar no tive sítio. o primeiro filho. Que é o Lipe. O Felipe. Fui morar no sítio, que meu marido é pecuarista. E lá eu comecei numa brincadeira, eu tô resumindo muito, né? Numa brincadeira eu comecei a fazer queijo. A minha sogra, uma excelente cozinheira, me ensinou a fazer queijo. E eu comecei a fazer queijo. Aí a minha cunhada falava, Dani, faz uns 10 queijinhos para me levar para Campinas, que ela morava lá. E começou, Drica, quando eu vi, eu já estava com um mini laticínio, produzindo 350 queijos por dia. Não. Eu acredito ali. Já entregando em 32 lugares em São Carlos. Não, foi uma... E aí você teve a Lelê também. Aí, nesse meio tempo, assim. Tive a Letícia. Tive a Letícia. E virar uma empreendedora. E queijeira. Uma queijeira, com a fábrica de queijo. Colocava tudo no meu carro, aquele monte de queijo. E saía entregando nos estabelecimentos. E meu marido, eu tinha uma coisa prática também, né? Eu sempre soube aproveitar as oportunidades. Que eu acho que o empreendedor, ele tá sempre de olho em tudo que acontece em volta, o feeling. É uma vozinha assim. Eu tinha o leite na fazenda. Eu falei, bom, eu vou aproveitar. E foi o que aconteceu. Meu marido, na época, eu não lembro exatamente quantos litros de leite ele tirava. Acho que uns 2.000, não sei se chegava a 3.000 litros. Então, eu comecei a produzir, era muito fácil para mim. E até que um dia que eu comecei a ouvir rumores que meu marido não queria mais tá nesse ramo. E aí, eu falei, eu não vou parar. Bom, em prazo de 30 dias, eu vendi. Até meu marido tirou o maior sarro da minha cara. Ele falou, não acredito que você vai conseguir vender essa... Vendi. Na verdade, eu vendi a marca. A marca que era Queijo Fazendinha do Planalto, que ainda tem hoje. O Queijo Fazendinha do Planalto era meu. E aí eu vendi a marca. Eu lembro que eu recebi num papel pardo dinheiro. Olha só. Você recebeu em dinheiro? Em dinheiro. Recebi em dinheiro. Não foi no banco? Não, né? nada disso. Antigamente era muito fácil. Era tudo ali no dinheiro. No máximo rolava um chequinho aqui. Que era bom também. Sim. Né? Era mais prático, né? Vamos dizer assim. E aí, em 30 dias, eu já estava com a loja. Aí você comprou... Essa loja não era minha. Você já tinha, então, experiência... Nesse meio termo, logo que eu tive o Felipe, eu fui... Antes de eu morar pro sítio, eu morei na cidade. E eu fui trabalhar nessa loja que era do lado do apartamento onde eu morava. E eu tentei trabalhar, não consegui conciliar. Essa loja. A que você tem hoje. A que eu tenho hoje, né? E eu fui muito feliz lá, eu honrei muito a minha patroa na época, tal, enfim. Eu sempre falo isso, sabe por quê, Drica? Porque quando você vai ter alguma coisa na vida, as pessoas acham que você precisa começar do alto. E nunca é do alto. Independente se você tem grana ou não tem, o empreendedorismo, ele é independente da grana. Ele está mais relacionado ao que você quer fazer, a forma como você trabalha, ao conhecimento, ao ter feito isso. Ele está mais relacionado ao ser do que ao ter. Sim, sim. Muito mais, muito mais. Isso tem muito mais a ver. E eu sempre falo isso, porque tem gente que às vezes é funcionário, eu nasci para ser funcionário a vida inteira. Não. E eu sempre honrei todos. Isso eu falo porque se você conversar com todos, todos vão falar isso. Não é, Dani, você está falando isso, está se gabando. Não, não é não. Eu escuto isso deles. E você sabe que eu, nas minhas orações, vou contar uma coisa que eu nunca contei. Nas minhas orações, um dia Deus falou para mim que eu ia ser dona dessa loja. E eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas eu não pedi para Deus essa loja. Eu não quero. Olha isso. Aí minha mãe falou, filha, você não pode dizer essas coisas. Você não sabe o que Deus está preparando para você lá na frente. E eu até pedi perdão para Deus. Talvez você quis dizer, eu não pedi, como assim, eu não desejei isso. Eu não desejei isso. Não, nenhum momento. Mas ele te disse. Mas ele me disse. E passaram-se anos. E aconteceu. Você voltou para o sítio, voltei para o sítio, abriu a tua empresa de queijo, teve a Lelê. E aí vendeu. Em 30 dias que eu vendi, eu já estava dentro da loja. E você comprou aquela loja? Comprei aquela loja. E você lembrava disso? Claro. E eu não fui lá dizendo assim, olha, eu quero comprar essa loja.
Um dia eu estava lá, numa conversa, e aí rolou. A pessoa falou, você não quer? Eu falei, será? Aí eu lembrei. Bom, enfim, vou encurtar aqui. Aí estou eu aqui. 20 anos. 20 anos de Bolsas e Companhia. E aí se reinventando a cada dia. Uma história. Uma história, porque é muito diferente você empreender mesmo, sim, sabe? Sim. Até porque você pegou uma fase totalmente diferente da que a gente está vivendo hoje, né? Muito. E várias mudanças muito rápidas, né? Se a gente falar de um negócio, um empreendimento, uma loja nos anos 50, dos anos 50 até os anos 80, pouca coisa mudou. Assim, as pessoas continuavam vendendo do mesmo jeito. Apareceu ali um ou outro mecanismo de operação, né, para melhorar o teu sistema, mas era assim, comprava, vendia, recebia o dinheiro, era tudo em dinheiro, em moeda, né? Você não tinha de 2000, com a internet veio quando, amiga? Não, acho que vamos por 2000. Acho que 2000. De 2000, esses 20 anos, amiga, mudou muita coisa. E mudou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E não é aquela coisa que mudou, mudou para todo mundo. Para todo mundo. E todo mundo teve que se reinventar e aprender. Aprender. Na pandemia eu escutei, eu não lembro quem falou isso. Eu não lembro, mas ele falou que o analfabeto deste século era aquele que não quisesse aprender tudo de novo. E é verdade. Totalmente verdade. Totalmente. Porque eu vi, assim, coisas que eu nunca imaginei que fosse ver na minha vida. Tipo, a minha avó usando o WhatsApp. Mandando áudio. Que era uma... Imagina, você tinha que escrever carta. Mas eu acho que eu mesma não imaginei que o negócio fosse chegado. Bom, eu comecei no comércio... Quando eu comecei... as coisas, é claro que tudo se revolucionou. Às vezes eu conto para minha filha que trabalha comigo, eu falo como era, ela fala, ai, mas que esquisito, eu não me vejo sem isso, eu não me vejo sem aquilo. E era completamente diferente. Tinha um lado muito bom, porque o cliente chegava na loja, Drica, eu ia para o estoque, eu pegava, vamos supor, 7 sapatos, e eu falava, olha, esse daqui fica bom com isso, esse com isso, esse com isso. Ela olhava para mim e ela falava, tá bom, eu vou levar os 3. Ela não sabia se realmente estava usando ou não estava usando. Não que eu não estou dizendo de enganar o cliente. Não, não. Mas ela a informação sobre a moda era que eu passava para ela. Exatamente. Era revista. Ela não recebia tanta informação de todos os lados, assim. Ela não sabia se aquele produto era dessa coleção, se ele era da coleção passada. Ela não sabia. Na verdade, a informação quem dava era você. Era uma delícia, Drica. Porque a gente vendia, era uma maravilha. A cliente entrava... Ela entrava... Você já tinha... Porque você sempre teve isso, amiga. Esse feeling porque a Dani, ela tem uma característica na venda. Eu já muitas vezes, porque eu já fui muitas vezes na loja, de ficar lá. Porque é uma delícia ficar lá. Tem um sofá maravilhoso lá, você senta lá. Eu ficava observando, quando a cliente entra, o olhar dela... é diferente, o atendimento, ela pega e eu já vi você fazer isso comigo, isso aqui é a sua cara, você sabe o que eu gosto. E uma coisa que eu sempre, Drica, quando eu comecei com a loja, eu falava pro meu marido, que na época me ajudou muito no começo, eu falava assim, ó, eu preciso transformar a minha loja numa casa. E você conseguiu? Amiga? Não uma casa, mas que a cliente entre na minha loja, ela se sinta em casa e ela tenha tudo que uma casa tem. Então, se ela quiser comer alguma coisa, ela vai. Café. Se ela quiser tomar café, se ela quiser fazer outra, ela vai poder fazer e ela se sinta em casa. Desde lá atrás. E, bom, aí eu estou em São Carlos. São Carlos é uma cidade um pouco... não é tão pequena, mas é uma mediana, cidade média. Mas eu fui pioneira em várias coisas, assim. Em fazer eventos grandes. Ninguém fazia esses eventos tão grandes na época. Essa visão, né? Essa visão lá na frente. Sempre de trazer experiência, fazer coisas para elas, assim, que elas se sentissem especiais. Mas, antes de mais nada, quem se realizava era eu. Então, toda a experiência que eu sempre pensei isso. Se for bom para mim, vai ser bom para elas. Então, eu acho que a primeira coisa do empreendedor também, não estou falando só no meu ramo, é você sempre se colocar no outro lado e querer agregar.
E hoje em dia a gente vê muito isso. Ai, tá dando muito certo creme para mão. Vou te dar um exemplo, assim. Não é? Então eu vou fazer creme para mão. A pessoa não está preocupada necessariamente em agregar alguma coisa diferente. E, na verdade, você tem que agregar algo a mais do que já tem. E ponto. Além daquilo. Além daquilo. Eu sempre pensei isso. Você tem que estar sempre um passo na frente. E você acha que sempre. esse feeling você aprendeu pelo fato de você ter tido uma vida mais... Porque a gente teve uma infância mais difícil. Todo mundo da nossa geração fala, a gente apanhou mais, a gente teve mais... Você começou a trabalhar super cedo, a fazer várias coisas. E tudo bem, pode ter sido da tua escolha isso. Hoje não tem essa opção. Ele nem pode escolher. A gente teve uma vida mais difícil, com mais dificuldade. A gente não podia ter o que a gente queria. Também não tinha tanta informação, então a gente não era tão minado. É que as coisas eram um pouco... No termos de hoje, era mais arcaico tudo, né? Então a gente não tinha tudo que tem hoje, né? Não. Mas com essas dificuldades, você acha que foi isso que te moldou? Ou tá dentro de você isso? É uma coisa eu acho que nasci com isso. Porque, minha mãe não é assim, meu pai não é assim. Do lado, assim, da minha mãe, eu não tenho ninguém, assim, que... Do lado do meu pai também eu não. Eu também não tenho. Não tem ninguém, não. E minha mãe... Até tenho alguns parentes, assim, que foram meio que empurrados para o empreendedorismo porque eles são agricultores, eles precisam vender aquilo que eles plantam e tal. Mas essa coisa de querer ser empreendedor, de querer inovar, de querer fazer diferente, essa coisa que a gente chama do empreendedor de louquinho, sabe? Bem louco. Porque todo mundo fala que a gente é louquinho. Todo mundo. Ninguém consegue ficar 2 horas do nosso lado, Drica. Sem falar, ela é doidinha. Ela é doidinha, né? Tá vendo? Não é só eu. Porque isso é uma coisa... a gente está sempre olhando para frente, a gente está sempre com uma ideia nova, a gente está sempre... E querendo falar sobre isso, querendo conversar sobre isso, né? A minha mãe fala que desde pequena eu gostava de conversar muito com as pessoas. Tipo assim, às vezes ela ia... porque na minha infância foi São Paulo e São Carlos e São Paulo. Mais São Paulo, mas ela ia de ônibus. Diz que eu ia conversando com todo mundo. Eu acho que eu gosto de gente. Eu acho que isso é uma coisa... que eu nasci com isso. Eu acho que eu gosto de gente, eu gosto de... se te colocarem, por exemplo, eu não imagino isso acontecer, mas se te colocarem dentro de uma sala, frente ao computador, o dia inteiro, eu acho que a gente fica doente. Não, eu vou inventar alguma coisa. Não, eu vou inventar alguma coisa Você vai para que dê para expandir aquilo. Nem que seja um amigo virtual. Uma venda virtual. Eu vou criar alguma coisa. Vocês não sabem o que ela fez. Vocês não têm dimensão do que essa mulher fez. Para a gente, né, evoluir com essa conversa, porque senão nós vamos ficar aqui 3 horas. A gente adora. Facilmente. Mas teve uma coisa que aconteceu, eu não sei se vocês sabem, mas quando a pandemia aconteceu, a gente já tinha amizade, acho que há uns 10 anos já, né, amiga? Porque desde que eu vendia Capró, eu ia na loja da Dani, no início eu comprava, depois a gente começou a fazer troca, assim, algumas compras eram trocas, então, basicamente, era shampoo por bolsa, era isso. E eu amava. Eu também. A Lilian até esses dias falou, lá em casa era sempre cheio de shampoo da Capró. Verdade. Trocava. Então, e a Isa cresceu dentro da loja, ia sempre, participava das trends, das festas, dos lançamentos e tal, porque a Dani sempre, realmente, eu não conheço nenhuma loja em São Carlos igual a sua. E aí, como a gente sempre foi muito amiga, a Dani me viu subir, descer, enfim, triste, feliz. Agora vai, não vai. Não, agora eu vou abrir um e-commerce, agora eu vou fazer isso e tal. E era lá que eu ia, sabe, que eu me sentia acolhida, que eu me sentia... Não, e eu também. Eu sempre falei que uma conseguia, como diz assim... colocar as mágoas ali, né? Sem ser porque uma reclamação, né? Porque sem dois loucos se entendem. Sim. E outra, você não vai fazer isso com o teu cliente, né? Não. Porque você não vende. Não, e tem amiga também que não entende. Não, que não é empreendedora, não entende. E aí, a gente trabalhando, eu já estava no e-commerce quando a pandemia começou, e a Dani com a loja física. E a loja física sempre andando muito bem. Foi, assim, uma das coisas mais difíceis eu me lembro, que aconteceu. Amiga. Porque a gente não, jamais... Bom, ninguém, eu acho, pelo menos aqui no Brasil, a gente jamais imaginou que ia passar por uma pandemia desse nível. Não. E foi um baque. Eu lembro que
Eu lembro o dia que passou, foi noticiado e os guardas municipais passaram nas ruas dizendo: fechem as lojas. Fechem as lojas. Vão para casa, não podia ficar dentro da loja, não podia nada. E a loja toda de vidro, né? Ninguém, se passasse lá, dava para ver. Dava para ver, lotada de mercadoria. Lotada. É porque isso foi em março. Virada de coleção, né? Eu tinha coleção de inverno inteirinha comprada. A loja indo super bem. Tudo caminhando. E o café, você já tinha, porque além da loja, além de ser um espaço delicioso, com um monte de bolsa e calçado maravilhoso, ainda tem o café, que é um lugar que a gente sempre vai lá para tomar café. Então você já tinha, eu lembro que... O projeto já era para estar funcionando, veio a pandemia, que é a Cafeteria BC, que é uma cafeteria dentro da loja. Dentro da loja. Que eu queria que a cliente tivesse essa experiência. Eu gosto muito da loja física. Não, até porque, eu não sei se você sabe, mas a minha filha é viciada no cappuccino desde a época que antes não tinha café. Então ela falava: mamãe, vamos lá na loja da Dani, porque o cappuccino da Dani não tem igual. Você chegava, já vinha um cappuccino. Já era uma coisa... A gente passava lá para tomar tradição. Café. Exatamente. Mas ele é um cappuccino diferenciado. Ele tem uns truques, né? Tem uns truques. Eu não sei o que você coloca naquele cappuccino, ele é diferenciado. E ele vicia, né, amiga? Vicia. Mas eu acho que você põe um pouquinho de álcool naquele negócio que a gente fica meio, entendeu? Assim, ó. Uma droguinha. A gente compra, é amor. É amor. Enfim, e aí veio a pandemia. Eu lembro que eu chorei. Poucas vezes eu chorei, assim, de desespero. Porque, não necessariamente, porque... É porque todas as situações eu não difíceis sabia. que você passou, você sempre tinha uma segunda opção. E você sempre pensava rapidamente em outra coisa. Agora, e essa era uma coisa inusitada. Era diferente. Eu não sabia. Porque ali mexia com a vida. Então, nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós não sabíamos se nós íamos estar vivos no outro dia. Era muito medo, com insegurança, falta de informação. Todo mundo passou por isso. Todo mundo. E eu lembro que eu fui para casa... Eu passei na loja de uma outra amiga, peguei... Olha só, no primeiro dia... Eu falei: você está fechando já? Ela fez: não, já vou fechar, porque tem que fechar. Eu falei: eu vou passar daí, eu vou pegar umas roupas. E eu vou levar para minha casa. Eu estou levando uns sapatos. Ela falou: o que você vai fazer? Eu falei: eu não sei. Mas eu vou ficar na minha casa trabalhando. Foi o primeiro estalo que eu tive. Ainda bem que a gente tinha internet, que a gente podia divulgar. Não. Graças a Deus. Aí fui para casa. Se você ver o vídeo que eu fiz, é de ter vergonha alheia. Porque a gente não sabia se comportar. Eu tenho 43 anos. Eu sou da geração? Sou. Mas eu não sou da geração como esses jovens estão vindo agora. Sabem posicionar a câmera pro espelho, não. Sabem fazer... E assim, ó, quando surge alguma coisa, o estalo deles serem muito rápido. E aí eu me vi com aquele monte de informação... medo, insegurança. Eu falei: o que eu vou fazer? Bom, fui lá. Fui com a cara e com a coragem. Fiz aqueles vídeos horrorosos na minha sala. Não sabia o que fazer. E aqueles vídeos que não tinha visualização. Ou senão a família inteira tirando sarro. Ai, virou Ana Maria Braga. Ai, virou não sei o quê. Porque todo mundo tira sarro. Porque... Eu lembro. Você lembra? Muita gente começou... Porque muita gente fez a mesma coisa. Era vergonhoso. Começou a operar no Instagram, ali nos vídeos, fazendo vídeo, produzindo conteúdo, quando a pandemia aconteceu. Que aí estava lá com estoque para vender. E outra, as pessoas... Daí, o que passava na nossa cabeça? Quem vai comprar bolsa, sapato para ficar dentro de casa? Dentro de casa. Quem vai comprar alguma coisa? Quem vai consumir? Porque a gente tinha uma sensação de que aquilo ia acabar rápido. Eu tinha no meu... Eu lembro que eu fui comprar máscara do representante, uma marca lá que eu trabalho. Ele falou assim: olha, tipo, alguns meses depois, que a gente foi ainda fazer algumas coleções, tal, quando começou, abria, fechava, abria, fechava, abria, fechava. Sim. Ele falou assim: se eu fosse você, não comprava máscara, porque eu acho que isso daqui até novembro acabou. E eu não comprei máscara. Devia ter comprado. Um monte. Mas olha para você ver que a gente... Não só a gente achava, né? Que isso ia mas acabar as rápido. fábricas achavam. Sim.
né, as pessoas, os donos das fábricas, todo mundo achava que aquilo não ia durar É que muito. nós nunca vivemos uma situação Bom, como durou essa. 2 anos. Nós estamos, agora não, mas assim, ainda tem muito resquício da pandemia. E fiquei em casa e meu marido, como pecuarista, assiste muito leilão. Muito leilão. E aí um dia, eu, olhando para ele, eu fiz assim, gente, eu vou fazer um leilão. Eu vou fazer um leilão. E uma coisa, Drica, que a gente tem que... Quem gosta dessa área, quem é empreendedor... porque antigamente a gente tinha assim, esses insights, a gente anotava, esperava. Eu até falei com você esses dias. Falei, Drica, os insights que a gente está tendo ultimamente tem que fazer já, para ontem. Não pode perder tempo. Não pode perder, porque outra pessoa vai ter. E você tem que estar sempre na frente. Eu sempre pensei isso. Eu tenho que estar sempre um passo à frente. Eu sempre tive isso em mente. Porque tem o time da coisa. Time, tem que fazer. O time, exatamente. Então, às vezes você perde o time. Então, se alguém está assistindo, eu sempre falo, o conselho que eu dou, esses insights que você tem, faz. É o mas vai dar errado. Não tem problema. Se tem uma coisa que o pessoal, que gente gosta, é de coisa que dá errado. Não é verdade? É verdade. Não é? Quando alguém quebra, nossa, você viu quem quebrou? Nossa. Agora, quando alguém tá lá em cima, né? É difícil as pessoas falarem. Então, você tem uma coisa. Então, eu sempre falei isso. Deu errado? Não se preocupa, não, que esse errado vai ser o trampolim para dar certo lá na frente. E quando dá errado, quantas pessoas viram aquilo? Pouquíssimas, não vai dar tanto, entende? Eu acho que eu acho que quem está no alto tem uma situação maior de crítica e de cobrança, porque tem mais gente vendo, tem mais gente. Aí eu comecei com o leilão. Não sabia nem o que fazer. Não, o leilão, amiga, foi... Peguei uma caixa de sapato. Quando você me falou... Não, eu vou começar a fazer leilão. Como assim leilão? Não, aí eu peguei uma caixa de sapato, coloquei o celular, porque eu não era provida de tecnologia. Não tinha ring light. Eu tinha a minha agência que cuidava dessas coisas pra mim, né? Então eu não era... Eu era fazia foto, fazia né, os vídeos, tudo, mas eu tinha agência que cuidava dessa área. Agora ali eu tava sozinha. Você não fazia live nessa época? Antes dessa época, né? Não, a gente fazia vídeos, fazia... coisas assim, normais, Facebook, que a gente tava na... Influencer, né? Influencer, tinha o blog, que a gente chegou a fazer muito blog. Aliás, blog vai voltar. Vai voltar, eu já... Eu te falei. Bom, vou enfim. Vou anotar o blog. Não pode esquecer. Aí depois, quando eu comecei a fazer o leilão, eu descobri que tinha uma moça no sul. Como é que é o leilão? Me conta. Bom, o leilão foi o seguinte, como peguei que você fez? Eu falei pro meu marido, eu vou fazer um leilão. Ele falou, mas como? Eu falei, eu vou leiloar minha mercadoria. Fui para a loja, eu e mais uma funcionária. Escondida. Pus lá uma caixa de sapato, celularzinho ali. Não tinha ring light, não tinha nada. O celular caía toda hora. Porque tudo ali, feito ali. Não, o celular caía toda hora, pedia desculpa. Subiu pela... Não, toda hora caía. Desculpa, gente, desculpa. Máscara... De máscara, porque não podia. Aí queria... Mesmo que não tivesse ninguém. Não, e queria usar filtro de máscara, ficava aquela boquinha aparecendo. Eu lembro, né, as primeiras lives, ficava a boquinha aparecendo aqui, porque eu quis filtro, né? Óbvio, né? Bom, enfim. Aí eu pegava um calçado e falava, esse calçado está por R$20. A pessoa tinha que dar lance de 10. Eu comecei de 10 em 10 reais, depois de 20 em 20 reais. Dava muito trabalho. Porque eram as meninas anotando, aí eu ia mandando para elas no Instagram. Tudo pelo Instagram. Fulana tá em 40, você cobre? Cubro 50. Fulana, então eu começava o leilão às 6 da tarde, ele só ia finalizar no outro dia às 9 da manhã. Que aí elas ficavam dando lance até umas 10 da noite nos produtos, as meninas anotando. E aí eu já ia tentando finalizar alguns, eu ficava mais ou menos um produto, mais ou menos uma meia hora. Não ficava ali mostrando, mas as meninas ficavam mandando. Ou seja, as que assistiam sabiam quais eram os produtos que estavam no leilão. E elas iam dando lance pelo WhatsApp. Pelo próprio Instagram. Pelo próprio Instagram. Pelo próprio Instagram. Olha que legal. Não, pensa um trabalho, mas dava um trabalho.
Aí comecei, vamos lá, leilão. Aí fiquei uns meses fazendo leilão, e começou a dar certo. Começou a girar, eu comecei a vender, eu ficava feliz da vida que eu começava a vender a mercadoria que estava lá. E a loja fechada. E fazia fechada. entrega. Ia entregar. Entrega. Aham. Tinha dia que não tinha entregador, porque estava todo mundo em casa. Eu colocava no meu carro e deixava na frente das casas. Porque tinha gente que tinha medo, queria aproveitar a oportunidade, mas tinha medo de ter contato. Você acredita? Olha que coisa bizarra. Eu acredito. Então, às vezes, eu deixava numa sacolinha plástica. Não queria Avisava, nem a olha, chegou, tá aqui na porta. Foi bem bizarro. E fui andando, e fui indo. Quando eu falo que eu fui a primeira pessoa a fazer leilão no estado de São Paulo, eu fui mesmo. Foi. Porque depois veio um boom. Aí depois veio um boom. Gente que fez? Leilão teve essa moça do Sul. Por isso que eu falei de insight. Insight, ele vem, mas eu acredito que assim, que vem para muita gente também. Por isso você tem que ir lá e fazer. Porque vão ter outras pessoas também. Sim. Que vão ter por isso que eu falo que é muito do time. É muito do time você ter que aproveitar, sabe? Nunca é loucura. Tente, faça. E do leilão, como que passou para o consumo consciente? Não, aí eu comecei a aí vieram um boom das lives. O primeiro leilão foi em março. Em março. A pandemia começou em março. Fechar tudo. Foi em março já, o primeiro leilão. Foi em março. E aí eu comecei no leilão começou a dar muito trabalho. Muito trabalho. E aí aí começaram a vir as lives. Porque a gente não conhece, né? Tudo que a gente nunca fez, a gente dá muito mais trabalho. Não, e as gafes, porque eu não sabia que o microfone do Instagram, ele começa já a gravar antes e você encerra, ele continua. Então, assim, muitas gafes. Muitas. Não, se eu contar... Eu acho que todo mundo passou por isso. E muita gente passa. Que hoje a gente dá risada, fez parte. Era super legal, enfim. Mas aí eu comecei a vender os meus produtos mesmo, que aí veio promoção, ficou aquele boom de promoção, todo mundo. Comecei a vender os meus produtos, mas eu queria estar um passo na frente. Sempre. Aí um dia eu tive um insight, eu falei, eu já sei. Porque ninguém estava usando, ninguém estava saindo. Não. Todo mundo estava com acúmulo de coisas em casa. Então, todo mundo com acúmulo de bolsa, de sapato. Até então, eu comecei só com as bolsas. Eu falei, eu já sei. Eu vou fazer minha cliente trazer a bolsa que ela tem em casa e eu dou um voucher para ela pegar uma mercadoria nova na loja. Porque ela vai ser obrigada a pegar uma mercadoria na loja. E aí eu comecei assim, ela trazia a bolsa da casa dela para mim. Para vender, e vendia bem. Para vender. Você não ganhava eu vendia nada. dessas lives. Você não ganha eu nada. Eu não ganho nada até hoje. Não ganho nada até hoje. E assim que fosse vendida essa bolsa, ela vinha na loja, ela ficava com voucher. Eu peguei muito voucher. Não, e todo mundo ficou fazendo o quê na pandemia? Não, e daí você reciclava o que você tinha no guarda-roupa e você sempre tinha coisa nova e a gente gosta de comprar. E todo mundo ficou fazendo o quê na pandemia? Limpando armário, vendo o que tinha e o que não tinha. As pessoas começaram a ter mais consciência de algumas coisas, entre o ter. Eu falei, eu já sei, eu vou fazer o consumo consciente. E aí começou bem devagarzinho. E aí elas ficavam com dinheiro, com um voucher na mão, elas queriam gastar. E quando foi abrindo o comércio, elas começaram a vir. Então, eu vendi uma bolsa, um valor sempre bem menor, né? Que era um produto já usado, que estava parado. Porém, eu sempre exigi em bom estado, para que outra pessoa pudesse usar. E ela vinha na loja, ela pegava uma mercadoria e sempre dava uma diferença. Sempre dava. E aí ela via outras mercadorias. Você conseguiu trazer um outro público? Não, a prioridade primeiro era sobrevivência. Sim. Sobreviver e pagar os boletos. Eu não queria... Era só isso. Sobreviver e não ter que fechar o negócio. Não ter que fechar o negócio. Aí foi crescendo, Drica. Foi crescendo. E virou o consumo consciente. Hoje eu tenho ele toda semana. Eu não consigo não fazer mais. As visualizações são altas. E hoje eu tô com sapatos também. Eu vi. Eu levei já. Não, quem não tem um sapato que comprou e ficou apertado, que usou só uma vez no casamento, que usou... E hoje em dia é um sucesso danado. Hoje em dia eu já me especializei. Hoje em dia eu fiz um dinheiro próprio da loja. Então elas ganham dinheiro da loja
com a nossa marca, elas levam dinheiro. E é um sucesso o dinheiro. É um sucesso. Eu adorei a última E eu tô live. nessa vibe ainda do consumo consciente. Agora Sim. eu vou ter o consumo consciente não, e o de consumo roupa. consciente é legal porque ele movimenta esse outro público que você não tinha. Porque o público que você tinha que frequentava a tua loja, muito era esse público que gosta de coisas com mais qualidade, que era o que eu buscava, couro, coisas mais finas e tal, com um ticket médio maior. O consumo consciente trouxe esse outro público, que movimentou também. Não, junto. e outra coisa, abençoou muitas pessoas. Muito. Porque muita mulher que queria uma bolsa de couro boa, às vezes não tinha condições de comprar. Uma Schultz, uma marca, uma Capodarte. Eu vendo até marca importada. Sim, hoje. Eu vendo sim. todas as marcas. Ela ia lá e ela conseguia ter aquilo. Sim. E você não sabe a alegria que eu ficava de ver a alegria de uma cliente que falava assim, ó, eu nunca ia conseguir comprar uma bolsa de R$1.000. Mas eu consegui comprar na Dani no consumo consciente. Sim. Então, sim. isso me movia. E quando eu contava para aquela cliente, olha, a cliente que comprou sua bolsa ficou tão feliz. Motivava mais ela ainda a ter. E hoje em dia, qual é o intuito do consumo consciente? Você gira o que você já tem e você vive na moda todo dia. Se você quiser, de 3 em 3 meses, reciclar seus sapatos, suas bolsas, recicla. Não tem desculpa mais. Não. Quanto mais novo é o sapato, mais dinheiro você pega. E aí agora a gente tá na vibe, agora a gente vai ter roupa também. Vai ampliar a loja. Eu não sabia dessa. E agora nós vamos ter o consumo consciente de roupas, mas eu vou ter a minha linha também de Aí roupas. você faz... Porque o legal do que a Dani tá falando é a curadoria dela, né? É o cuidado que ela tem em selecionar essas peças. Porque, assim, é aquilo que a gente fala, né? O cliente, quando você está ali com a carinha vendendo um produto, é você. É você que está vendendo. Não é a pessoa que trouxe o produto lá que vai responder se o produto romper, se ele tiver ruim, enfim. É você. Então, você faz a curadoria. Eu treinei as minhas funcionárias. São todas treinadas para receber esses produtos. Para saber o produto que tem condições de ir para essas lives. Porque muitas vezes não tem. Tem cliente que às vezes chega com um saco e eu não consigo. Não pode ter um descascadinho, não pode ter um nada. Nada. O máximo que pode acontecer é um produto que a sola é de couro, que você usou uma vez e ele ficou marcado. Então, eu treinei essas meninas, dá muito trabalho, consumo consciente, é que a gente já pegou o jeito. Né? E com as roupas não vão ser diferentes, vão ser roupas novas, seminovas. Nossa, então, as clientes já sabem. A live dela é uma briga, Não. Vocês não têm noção. É briga assim, ó. Porque Não, é briga mesmo, às vezes tem briga. Tem briga, eu já vi várias. E sabe o que eu faço, amiga? Eu vou contar qual é o segredo, vocês não vão fazer, hein? Claro que vocês vão fazer. Eu deixo escrito, eu quero. E aí a Dani vai mostrando. E eu deixo escrito aqui, ó, no negocinho ali, eu quero. Que daí tem que escrever o que você quer. Então, se ela tá mostrando, sei lá, um sapato rosa número 35. Eu quero aquele sapato. Eu deixo assim, eu quero. E aí a pessoa tem que escrever o que ela quer, né? Eu quero um sapato rosa. Eu quero o Scarpa rosa. É que, às vezes, o nome... Por exemplo, Schutz. Como é que você escreve Schutz? Quem não sabe escrever? Eu dou sempre 2 opções o para sapato falar. bege, a sandália bege e tal. E aí, ela dá... Eu já deixo escrito. Entendeu? Porque o que acontece? Às vezes sobe... principalmente sorteio dá muito isso, amiga. Sobe um comentário, pra mim aparece o meu comentário primeiro. Mas pra pessoa não aparece. Não aparece Eu tento explicar isso todas as Eu lives. já perdi várias bolsas. Todo mundo tenta explicar, mas elas não entendem. Não é você. Chega pra você diferente do que sai. Então, eu às vezes deixo escrito, eu já perdi bolsa, eu já perdi... Aí fica como segunda opção, né? Se a pessoa não quiser, ou se ela não for lá buscar e tal, eu fico lá na lista de segunda opção, mas eu nunca consigo. Eu não vejo comentário de ninguém, porque senão eu fico... Eu queria Você usa a câmera da frente. Eu uso a câmera da frente, aí as meninas ficam por detrás e elas vão anotando e elas só me comunicam, Dani, fulano de tal levou. Porque é muito sapato, é muita bolsa, senão Amiga, eu fico... Dá 200 pessoas na live dela. Dá bastante. E assim, oscila, mas tipo, chega a bater... Eu quero chegar a 1.000. Ai, a mais de 1.000. Eu quero ver como você vai dar conta. As meninas anotarem lá. Eu acho que vai muito legal. Vai aumentando, vai pondo mais, contratando mais E funcionários. hoje você já está vendendo tanto das lives do consumo consciente, ou mesmo qualquer coisa da loja, você já vende para fora. Muito. Porque, depois da pandemia, Muito. Eu tenho uma amiga lá do Sul que começou a te seguir, acho que eu Muito. compartilhei alguma coisa, Nordeste. e ela compra. Ela falou, eu compro direto do consumo consciente. Muito.
E aí você envia. Aí eu envio, a pessoa assume a taxa, né? Tem O a taxinha, o frete, e eu envio. Para todo mundo. Não, muito legal. E isso aconteceu na pandemia. E um lado bom, que também foi bom para nós, que a gente teve, é que na pandemia, porque a gente é acostumada com aquele... o nosso formato antes de trabalhar era aquele formato mais engessado, né? Sim. Então, aqueles vídeos perfeitos que a gente buscava, né? Era tudo certinho, aquelas fotos, que a gente queria, assim, fotos E a própria marca que você trabalhava, acho que exigia isso de você. Sim. E com a pandemia, a gente pôde ser nós mesmos. Mais natural. Mais natural. Isso foi Mas- bom. Teve o lado bom também. Teve. Porque ficou A gente aprendeu a gente muita aprendeu coisa. muita coisa e a gente pôde ser nós. E a gente viu que as pessoas queriam pessoas de verdade, né? Reais. E pessoas reais. Mas a gente foi muito difícil. É porque antes você não fazia o Instagram, assim, você não falava. Não. Fazia? Ninguém fazia. Era poucos os que faziam. Eram muito poucos. E você dependia do cliente que vinha até a tua Que loja. vinha até a loja. Hoje eu vendo, eu acho que mais do que através dessa live do consumo consciente, eu acho que chega a mais 50% virtual. 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 Ou seja, não é mais dependente só do cliente Não. vir até a tua loja. É uma coisa que eu percebo muito por mim, que como eu fico muito aqui no escritório e eu não consigo sair, sabe? E não porque eu tenho um negócio porque eu acho que para você ainda é pior, porque o teu negócio você precisa abrir a porta para o cliente entrar. Então você tem horário para começar e horário para terminar. Eu no escritório aqui eu me enfio, aqui dentro eu não consigo sair. Uma coisa que eu acho que é muito bom que você faz é essa coisa do mandar para cliente, a cliente liga, tipo, principalmente as clientes que você tem há mais tempo, né? Elas passam, pegam uma sacola. Eu já fiz isso várias vezes lá na Dani. Passar, fala, Dani, ó, que agora você tem masculino também, né? Tem o masculino também. Meu marido tá precisando de um tênis novo, de um sapatênis, e ele não vai lá, porque ele não quer gastar, porque ele nunca acha que ele precisa. Então eu passo na loja da Dani, pego uma sacola com 3, 4 que eu sei que ele vai gostar, trago para casa, ele prova, levo de volta. Isso é muito bom. Muito. E Isso você é sabe, muito prático. uma coisa que também, na época, eu fiquei assustada, porque a gente achava que as lojas físicas iam acabar. Eu super aconselho. Estou também já fazendo meu e-commerce, mas a gente falava, vai acabar. E aí foi quando eu falei, não vai acabar, eu vou trazer... As pessoas ainda vão continuar querendo sair. Foi quando eu tive... Eu falei, não, eu tô no caminho certo de abrir uma cafeteria dentro da minha loja. Porque é uma experiência a mais para o cliente. Nossa, é uma delícia. Porque a pessoa... Pelo menos ela vai lá para tomar um café, Dani, comer e ver um sapato, uma bolsa. Eu tô indo mais na tua loja hoje. No café. A minha filha é viciada. Ela mas acorda bom. Uma vez na semana, pelo menos. Ela fala, mãe, quando que nós vamos lá na Dani? Que você vai me levar a tomar café na Dani? Porque é de manhã, né? Eu acordo ela. Vai muita criança lá, sabia? Vai bastante criança que Elas gosta. adoram. Porque tem as mesinhas, tem o espaço. Eu não sei se é ali. porque também eu acabo... assim, a Eliana lá acabou ouvindo as crianças. E às vezes tem criança que fala assim, eu quero pão de queijo. Outro dia foi uma lá e fez assim, eu queria um pão de queijo com Nutella e doce de leite. Eu falei, a tia vai fazer. O olhinho brilhava, assim. A gente sabe por que elas amam ir Aí lá, a mãe né? falou assim, nossa, ninguém falou, ninguém nunca fez, porque tá no cardápio. Tá no cardápio. Lá é uma coisa assim mais... Assim como é a loja, é a cafeteria também. É uma casa gostosa. É uma casa. E agora vai agregar mais ainda. E daí, para ajudar, ainda você... Depois que você abriu a cafeteria, tudo que a Dani faz lá é tão delicioso. Os lanches. Não, mas tem o lance também. Ainda tô penando um pouco, que é outra área, né? Comida. Outra coisa. É outra mas você já coisa. fez queijo, amiga? Para quem fazia queijo, você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa. É muito fácil fazer queijo, não é difícil. Se você falar isso, me bota para fazer isso. Fala assim, Drica, vamos amanhã abrir uma empresa de queijo? Eu não sei por onde começar. Tudo é questão de treinamento. Exatamente. Mas além... Então, como você já faz muitas coisas gostosas lá, e foi uma coisa que foi crescendo devagar, não foi uma coisa que ela abriu a cafeteria e estava tudo perfeito, não. Mas já colocou também no iFood para entrega. Tem o iFood, que funciona super bem. É uma cafeteria, como outras cafeterias, com tudo que uma cafeteria tem. Vários tipos de café, vários tipos de tortas, doces. É uma delícia. Para quem mora em São Carlos, croissant, tem esse privilégio de poder ir lá. Então, você pode ir na loja, comprar um sapato e uma bolsa,
Deixar o marido tomando café, Exatamente. tomando um vinho. Comendo. O que o Eduardo gosta? Aqueles Canole. negócios? Canole. Não. Se Canole for de doce na de Dani. leite ou de Nutella. A Isadora é o waffle com Nutella. Com Nutella. É só coisa leve. É. Que não engorda, nem nada. Não, mas tem as coisas light Tem, também. tem. Eu como dadinho de tapioca. Com aquela geleinha de... Geleia de pimenta ou mel. Ou mel. É. Aham. Eu é dadinho e tem um outro bolinho. Tem o bolinho fitness o também, bolinho de fit. mandioquinha com frango, é delicioso. É uma porçãozinha de cada, assim. É. Eu e a Bruna. Bom, enfim, a gente foi se reinventando e estamos ainda aprendendo, né, Drica? Todo dia. Todo dia. Não, hoje mesmo eu cheguei aqui no podcast e a Drica, Dani, você vai pirar o cabeção. Agora eu não vou nem dormir à noite. Não, você vai chegar em casa... Eu tenho certeza que você vai pesquisar o que é. E eu já vou te dar o site, o Douglas vai te ajudar. Eu vou ficar louca. Porque assim, ó, marketing, venda, tá no nosso sangue. Tá. E a gente faz porque a gente... E eu sinto que a gente faz isso porque a gente quer melhorar o nosso atendimento. Eu nunca vi você falar, eu quero aumentar o meu faturamento. Não, eu quero ficar rica. Eu quero ganhar dinheiro. Não... É o que eu falo. Primeiro, melhorar. você pensa na pessoa. Agora, cá entre nós, eu não sei você, Drica, mas eu fiz tanto curso na pandemia. Eu acho que eu tenho mais diploma desses cursos digital. Digital. Não. Gurus de todos os tipos. Tudo. Não, pra você ter uma ideia, meu marido chegou um dia, ele entrou na minha casa e ele disse assim, se você comprar mais um curso no meu cartão, porque o meu já estava explodido. Se você comprar mais um curso no meu cartão, nosso casamento acabou. Acabou. Eu comprava cursos e não, cursos. Não, esse aqui vai me ensinar a fazer isso. Esse aqui vai me ensinar. Não, muitos foram maravilhosos. Muitos. Era só arrasta pra cima. Só arrasta pra cima. Mas isso foi muito legal. É. Isso que é legal. Eu acho que você tem que estar sempre disposto a aprender. Então, aquela historinha assim, eu já sei, eu já passei tantas experiências, já sou macaco velho. Você não tem aquela, né? A pessoa, eu tenho 20 anos de... Não. Quanta coisa eu aprendo todos os dias. Eu aprendo ontem, eu aprendo hoje e vou aprender amanhã. Não, e olha que é isso que nós nunca imaginávamos que nós íamos passar depois dos 40. Porque com 20, você tinha toda aquela vitalidade, aquele gás, aquela energia. Com 40, a gente precisou As coisas demoravam anos para mudar. Hoje, vamos combinar. Cada vez que eu vou lá, alguma coisa mudou no marketing. Imagina quem ensinava a copy para as pessoas que a gente estava no... você tem que aprender a copy. Agora já inventam. Por isso que eu falo, você tem que estar na frente. Já inventaram um negócio que você não tem mais que preocupar com isso. E olha a velocidade. E uma coisa que eu te falei lá na loja, hein? Tudo agora, 100% quase, viu? Inteligência artificial. ChatGPT. Eu escutava... Inteligência artificial, amigo. É um robô. Não, era um faz filme. Eu assistia filme e achava que nunca ia... Nunca. E chegou. E o que eu fico, assim... É que a velocidade, até às vezes, cansa um pouco isso, né? A velocidade pela qual a gente tem que aprender é tão rápido, é tão dinâmico, é tanta mudança que ainda bem que a gente tem esse espírito de mudança e não está dando certo desse jeito, vamos fazer desse jeito, que a gente conseguiu se adaptar. Mas e quantas pessoas não conseguiram? Ou eu conheço muita gente, amiga, que na pandemia começou fechou a as aumentar... portas. Não só fechou as portas, porque isso ainda seria bom. Vou te falar que esse é o lado bom. Às vezes você fala assim, fechar as portas é o fim. Não é. Amiga, com burnout, muita gente de internet tendo síndrome do pânico, burnout, não quer ouvir falar em redes sociais. Entende? Porque excedeu, né? Porque dá a impressão, quando a gente fala assim de digital, de você trazer a tua empresa para o digital, que as coisas vão ficar mais fáceis. E não é. Eu comprei um curso Era uma delícia, amiga, vender quando a cliente entrava, não era? Você estava só com uma cliente. Era uma delícia. E você conseguia dar toda a atenção para aquela cliente e só fazer aquilo. Aquilo não é desgastante. A internet e a forma como a gente trabalha hoje no digital é muito mais... Não, eu lembro que eu falei, vou mexer com tráfego agora. Você foi tentar aprender a fazer tráfego, não acredito. Falei, vou pegar um curso de amiga, tráfego. Eu fiz curso de tudo. De copy, de tráfego, de... Não, comprei o curso, paguei... Nem vou falar o valor. Não, o marido às vezes pode assistir. Drica, na terceira aula eu comecei a chorar. Chorar. Porque eu não sabia de TI. Você sabia até de TI para mexer com tráfego. Não é tão fácil assim como a gente sabe.
Não. Ô, Drica, eu fiz um curso, eu não parei, tá? 15 dias atrás. Sobre Eu sei que você... neuromarketing. Neuromarketing, maravilhoso. O algoritmo agora é tudo artificial, com inteligência artificial. Você não pode mais acreditar no cliente que fala que não quer para você porque ele quer. E o cliente que fala que quer, ele não quer. Você tá de brincadeira. Não, agora virou tudo... Então, os algoritmos são inteligências artificiais completamente diferentes. Não é mais só aquele algoritmo que a gente conhece, que ele vai te vendo de acordo com o que você vê. Não, agora é inteligência artificial, igual esse... ChatGPT. E É tipo um robô, é né? neuromarketing agora. Agora tudo vai ser neuromarketing. Aí já estou querendo fazer neurociência. Como? Não sei. Nem o tempo. Porque é apaixonante. É apaixonante. E é uma coisa que você gosta. Eu adoro. Lidar com pessoas. Entender. Não, você entender as emoções das pessoas, entender a mente das pessoas, entender como o comportamento muda muito das pessoas. Bom, nós somos um exemplo. Como a gente mudou? E o comportamento está mudando muito, muito rápido. O que você quer hoje, você não quer amanhã. E o que você não queria hoje, você quer de novo e vice-versa. E a gente não sabe mais nem como falar. Não. Mudou muito. Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é. Na verdade, é gente estudando gente. É o que a gente sempre fez. O que a gente sempre fez. Só que a gente fazia de outro jeito. A gente fazia observando quando a cliente chegava, o jeito que ela fazia. Eu lembro que uma vez eu estava lá no sofá, lá tomando um cappuccino, chegou uma cliente, você foi atender. E eu não lembro, a cliente rodou, ela fez alguns movimentos corporais que depois e a Dani conseguiu atender a necessidade dela, porque ela entrou para dar uma olhada. Sabe aquela... A maioria. Entrar na loja para dar uma... Primeiro curso que eu fiz na vida, primeiro curso, foi do Grupo Friedman, que eu fiz, que essa empresa que eu fui gerente na época me patrocinou, que era um curso muito caro. E ele sempre... Um dos slogans do curso era não obrigado, estou só olhando. Não, obrigado, estou só olhando. Estou só olhando. Porque vender para aquele cliente que chega na sua loja ou para vender cosmético para aquele cliente que chega no seu site eu quero, é fácil, Drica. É fácil. Mas você tem que vender para aquele cliente que tem dúvida, para aquele cliente que não sabe o que quer ou até aquele cliente que não quer comprar. É esse o fim do negócio. Quando você estiver pronto, quando você estiver vendendo para o cliente que não quer comprar, aí você está no caminho certo. É esse o grande segredo. O desafio. O grande desafio é. E é tudo. E é para tudo isso na vida. É para tudo. É porque com a internet nos trouxe um cliente mais pronto para compra. Mais pronto, né? para compra. O processo de desejo dele, ele já viu o teu vídeo, ele já entrou em contato com os algoritmos te ajudam muito. Sim. Porque você já consegue ver o que ele viu, consegue trazer ele para cá. O que ele quer, mas o que ele mesmo gosta. assim é muito difícil. Hoje em dia a gente mexe muito mais com cor, com o desenho, a forma como ele enxerga a tua marca. Na verdade, hoje em dia é a forma como você quer que ele veja a tua marca. Sim. Mudou um pouco, né? Sabe que uma coisa que eu percebi na minha marca, que você falando assim, faz todo sentido. Por exemplo, as linhas da Dermociência, quando a Dermociência foi criada, a logo, eu não estava, jamais, e nisso nem passava pela minha cabeça que eu ia fazer vídeo e propaganda. Não, eu ia ficar atrás e ninguém nunca ia me ver. A marca ia estar lá na minha frente, como tapando minha cara, assim. Então, a forma que ela foi desenhada, os traços são retos, são sérios, não tem nada a ver comigo. É uma marca de linha, entende? É melancólico, né? O perfil, a imagem que transmite. E hoje né? você consegue captar isso, né? Agora eu tô vendo isso. Olha quanto tempo já. O neuromarketing e fala muito disso. Porque eu nunca imaginava, porque eu não me importava com a imagem, a minha imagem sendo ligada à minha marca. Era a minha marca. Então, não era para você me ver. E tem eu muito não existia. a ver. Eu não existia. Eu existia lá como uma pessoa dentro do escritório produzindo e vendendo. Então, a minha logo, ela tem uma cara, e eu tô vendo muito isso hoje, tô conseguindo perceber isso hoje, ela tem uma cara que não é a minha cara. Que não é eu, não é a minha personalidade, que é colérica, sanguínea, que fala com as mãos, que se movimenta, sabe? Então, olha como a gente consegue ver isso hoje,
Porque, na Não, verdade... e se você vê, imagina o cliente. Exatamente. Quando você olha a logo ou o site e você me vê na câmera fazendo, lá falando, é completamente diferente. Muito. Então, a importância agora de um rebranding, a importância agora de trazer a cara, se eu for ficar aqui, porque não tem jeito, né? Eu tenho que fazer, não tem outra pessoa para fazer. Não tem outra pessoa. Tem que fazer, então... E nada melhor do que você... E outra, as pessoas se identificarem, elas se identificam muito mais comigo do que... E se eu perguntar para elas, a minha logo te incomoda? Ela vai falar que não, que tá linda. Ela não vai... Isso é inconsciente, que é o neuromarketing. Por isso que é legal estudar isso, porque é inconsciente. É inconsciente. Uma coisa que te incomoda, mas não é assim... Não te incomoda, sabe? Tá lá dentro. Por quê? Porque ela quer ver, a cliente, ela quer se conectar com outra pessoa. A gente viu grandes marcas aqui no Brasil, grandes aí do varejo, que deram a cara para bater. Que colocaram o dono grande, né, de redes de loja aí. E não eram pessoas assim, bonitinhas, todas assim de... Perfeitas, como a gente imaginava. Não. Botou a cara ali para bater. Eu vi a CIMED, sabe aquela marca CIMED? Que é marca. Vende remédio? Sim. Ele tem os diretores lá, que são os donos. Acho que é Carla o nome dela. O Adib, exatamente. Tem a irmã, o irmão. Tudo lá falando. Uma equipe. Todos eles com Instagram. E as pessoas se conectando e eles contando. Gente gosta de gente. A gente gosta de gente. Gente gosta de... Eu não sei por que a gente tinha perdido um pouco disso, né? Lá atrás. Tinha. Aí agora voltou mais do que nunca. E agora a gente vai entrar numa era que as pessoas, elas... que eu até comentei com você, que a gente vai ficar uma era assim mais... como que eu vou dizer aqui? Que as pessoas vão gostar mais do simples ainda. O simples vai voltar muito do que essa sofisticação, esse glamour... Minimalismo mais do que nunca. As pessoas estão muito preocupadas. As pessoas estão preocupadas até mesmo o que elas veem na internet. Até o que ela vê na internet. Por isso que nós vamos passar aí agora mais uma vez por um período de mudança de novo. Socorro. Mas quando eu aprendo uma coisa, eu estou assim feliz. Eu falei, eu aprendi. Aí vem e fala que não, tem daí eu chat. chego. Daí eu chego lá na Dani. Isso é recíproco, porque eu chego na Dani e às vezes ela fala: você não tá sabendo de tal coisa? Não. Me conta mais. Entra lá. Vou te passar tal perfil. Isso assim, 10 minutos. Às vezes que eu fico lá, eu passo rapidinho pra tomar um em café. São Carlos, muito lojista me liga. Muito. Porque eu também aprendi uma coisa. Eu adoro dividir. Você adoro devia ensinar, dividir. amiga. Eu adoro dividir. Sabe por quê? Porque eu acho assim... que é tão gostoso e assim você passar para a pessoa aquela experiência boa. Então, eu adoro dividir. É uma pena que assim tem pessoas que não conseguem enxergar da mesma forma que você, mas eu adoro dividir. Eu falo que se a pessoa chegar lá, eu divido tudo. Tudo. Eu não guardo nada. Não, eu também não. Não consigo. Se a pessoa vier aqui e outra, guardar como é para que quê? você faz tal coisa, eu vou explicar. Não, Drick, guardar para quê? A gente veio para quê nessa vida? E todo mundo faz as coisas diferente. Todo mundo porque faz. Todo mundo é gente, entende? É gente. Eu não adoro existe dividir. Isso. Vai roubar, vai fazer, enfim, não tem. O teu carisma, amiga. Eu gosto de passar. A tua experiência, o que você transmite, como você trata os seus clientes, só você. Mas eu amo o que eu faço, que eu acho que é prioridade, né? Eu sei que você também ama o que você faz. E eu amo gente. A gente percebe. Eu amo gente. Tem dia que eu tô assim. Não, tem dias que você faz live, que eu já vi, tá? Tomando suco. Sabe? Um suco batizado. Não, tem dia que a gente tem que recorrer a alguma coisa, amiga. Porque eu lembro que eram lives... se eu não me engano, não era só uma live por semana que você fazia no teve início. uma época que a gente fazia mais. Muito mais live. Daí, quem aguenta, amiga? Que é muito puxado. Não, e agora eu tô inventando umas coisas eu já tô na live. vinho também, amiga, fazendo live. Eu tomo vinho, uma cervejinha. Só que é meio perigoso pra mim, assim, porque eu fico... Entendeu? Eu tenho vontade de falar mais coisas. Às vezes eu falo. Então, às vezes eu caio. Esses dias eu caí na live. Sério? Esses dias eu dei dinheirinho na live. Eu vi, que nem o Silvio Santos. A gente vai se adorei, amiga. Não, sabe o que acontece? Eu quero que a live seja não um fardo pra mim. Eu tenho que fazer. Eu quero me divertir também. Sim, com certeza. Então, eu me divirto na live. Amiga, eu amo fazer cansativo? live. É cansativo.
Você fica um bagaço, você fica um bagaço. Mas é Eu acho que divertido. o que eu mais gosto de fazer dentro do marketing, assim, é gravar podcast agora. Mas antes disso, é fazer live. Eu amo fazer live. Aí, Esse contato e o com bom- o cliente, e o bom essa de- coisa, Não, sabe? Porque o cliente está ali ao vivo e ele está te mandando as perguntas e ele está conversando com você como se a gente estivesse na nossa sala, como se a gente estivesse, sabe, tomando café juntas. Assim, é uma coisa mais íntima, é muito bom. E eu ganho dinheirinho na live. Exatamente. Eu não deixo também, porque às vezes uma cliente tira uma Claro dúvida que ganha. e ela acaba comprando. Só que claro se que diverte, ganha. a gente se Ai, diverte. muito, eu me divirto muito. Não é só conteúdo, né? É uma Não, coisa gostosa. Menina, eu faço live de 2 horas. Eu não consigo fazer menos. Eu sempre falo, gente, hoje eu vou fazer uma live de 1 hora só, porque eu vou falar só sobre isso, né? Mas é muita coisa, né? Tanta Não. coisa que a gente gosta de falar, de É conversar. uma delícia. Os nossos clientes também são maravilhosos. São. Eu Eu atraio acompanho as pessoas. lives. Aham. É uma É porque a delícia. gente faz na quarta. É. Eu assisto a tua, eu começo assistindo a tua, 7. É porque você já começa arrematou 7, coisas na live, né? Já. Aí eu fico acompanhando e carregando, porque daí eu tô carregando o celular para fazer a live depois. Aí eu venho pro escritório, daí eu paro de assistir. Aí eu venho pro escritório, eu perco um pedaço da live. Mas fica gravada, dá pra... Dá para assistir depois, mas tem que pegar o produto lá na hora que ela tá falando. Tem que ficar com pegar. eu quero escrito, a dica. É. E sabe Eu o que, vou que é colocar legal? aqui no Ó, podcast. eu fazia live, o que é legal é você ver que a tua ideia é boa também, sabe, Drica? Eu lembro quando eu comecei a fazer o consumo consciente, deu um ano depois, uma grande marca aí começou a fazer. Começou a fazer. Você acredita? Eu acredito. E eu, olha, diante de Deus, eu não copiei de ninguém o consumo Não. consciente. Então, a grande marca copiou de mim. É verdade. É Eu verdade. não tenho dúvida. E às vezes eu falava pra Letícia, eu ia lá, elaborava a campanha de inverno e olhava na tendência. Uma vez eu fiz uma sacola maravilhosa. Mas por que você quer isso? Eu quero isso. Porque até isso eu penso nas minhas clientes. Eu faço 2 sacolas por ano. Que na sacola eu quero que a cliente já saiba da tendência da coleção olhando para a sacola. Então eu faço 2 sacolas por ano. Então eu faço uma coleção outono e inverno e faço a verão e já estou pensando em fazer cápsulas. Verdade. Por Eu isso que a mudo. sua sacola, eu lembro que uma vez era a época do tie-dye. Aí eu fiz o A tie-dye. sacola era tie-dye. É. Aí teve uma época que era o inverno, acho que a cor era vinho, uma cor... Eu fiz meio é vinho. por isso, aí tava amiga. a moda borro. Aí agora tá usando muito índico, o jeans. Mas eu já fiz lá atrás uma sacola toda jeans. Miga, que coisa mais linda. Até isso, eu acho que é uma experiência É uma para experiência. cliente. Quando ela pega aquela sacola, ela fala, nossa, mudou a sacola, por que cheiro. mudou? Eu tenho o cheirinho da loja, mais de 10 anos eu tenho meu Mais de cheirinho. 10 anos, é o mesmo Que é o cheiro. marketing olfativo. Tanto que eu entro dentro do carro, se tiver uma sacola... eu falo que até isso é um pouco perigoso, porque a gente vai lá, Dani... Duro que entrega, né? Chega até com a roupa. Às vezes a cheirando, gente né? esconde a sacola do lado de trás pro marido não ver que tem uma sacola. A Isa Aí ele chegou a perguntar pra entra, você e falou: sim. você foi na loja da tia Dani? Não, ela entra no carro e se tiver uma sacola com o Ela cheirinho sente lá, o cheiro. ela fala, você foi na Dani, né? Sem mim. Fui. Mas tá vendo? É um monte de coisinha que vai São trazendo detalhes, várias experiências para cliente. E a que lembrança E a dela, lembrança. com certeza, quando ela crescer, e você deve ter muitas filhas de amigas e de Muitas, clientes que muitas. frequentam a tua loja, porque hoje Tem- você eu, tem Eu tenho clientes que eu vi na barriga. na barriga. Não, e você tem na tua escolha, quando você compra a tua coleção, você tem ali tanto um sapato, tem, na verdade, para todos os gostos, né? Porque tem o confortável, Tem que ter o pra da todos. modinha, Da modinha. da modinha mais mulher madura, e tem para menina, Pra né? menina. Que agora tá mais na moda, porque a Lelê também, né? Tá lá fazendo Instagram e trazendo esse outro público. A Letícia também foi uma revolução Foi. na loja também. Uhum. Ela foi assim uma bênção na minha vida, porque eu trouxe ela para a loja, ela não queria. Ela não queria. E quem que ia sair de casa na pandemia? Eu era jovem. Se abrisse um pouquinho, quem ia sair? O Ia jovem. dar as caras para bater. Era Eles iam jovem. para festas escondido, eles. Aí né, o que jovem eu era- tinha? Eu tinha que trazer uma cara jovem. Não que eu não seja jovem. Não. Mas uma cara mais nova. Aí peguei a minha filha, adolescente. chove. Falei, você vai. Não vai ficar em casa assistindo Netflix. Você vai. E ela começou a... E ela puxou E esse assim. público que saía começou a vir. Ela mudou o público. Ela trouxe todo esse público
pra loja. Tá vendo? É muita coisa pra É contar. muita coisa. É muita amiga. coisa. Nós vamos ter que fazer outro podcast. Vamos, quem sabe? Nós estamos- Alguma coisa a mais que eu vou fazer aí. Não, essa mulher aqui. Porque eu gosto sempre de estar. Agora eu vou no GT. ChatGPT. Não, nós vamos vir contar do ChatGPT no próximo podcast. O que ele fez na nossa vida, porque ele tá Verdade. mudando a vida de um monte de gente, vai mudar a nossa Inteligência artificial. Eu falei pra você semana passada. Eu falei pra ela, viu? Falei, olha, quem vai mandar em tudo vai ser inteligência artificial. Que você não viu. Não, na hora que você botar a mão, se você já tem toda essa informação, na hora que você botar a mão, você vai. Acabou. Vocês vão ver, essa mulher vai sair voando, entendeu? Ela vai voar pra lua, sei lá, Ah. alguma coisa. Vamos, Drica. Você viu que tá vindo uns trem aí, apareceu uns trem em vários lugares aí, gente. Em vários lugares aí. Exatamente, as coisas meio, né? Não falta mais nada. Também, né? Aparecer. Drica, amei. Eu quero Amei, te agradecer. amei. Eu tava com- Porque por mim, olha, eu não sei que horas são. Menina, nós estamos aqui o quê? Umas 1h30? 1h06? Nossa, parecia que eu estava umas 2 horas já. É, eu achava mas até tá- que era mais, porque 15 para 9 tem que ir para casa ainda, Ótimo. descansar. Vai dar pra descansar. Obrigada, amiga, Imagina. obrigada. Tô sempre Gente, aqui. vocês Se viram- você precisar. Vocês viram que é essa mulher? Se apaixonou Ah, por ela. você também. Amiga, a gente é amiga Mas há ainda muitos bem anos, que eu né? tenho você pra poder desabafar. Eu Porque não é também. fácil, gente. Tem dia que a gente quer matar um e não pode. Não pode. Né? E a gente E, é muito parecida. e tem dia que ninguém entende. Nem filho Não. entende, marido entende. Não. Tem Eu amigos lembro que não de entendem. chegar lá na loja assim. Quantas vezes eu e chorei chorar. assim? Eu também. De De pensar assim, eu vou passar lá na Dani, porque eu preciso. Porque às vezes a gente não. Eu e você, a gente é muito parecida. A gente não gosta de reclamar. De nada. Pra ninguém. Acho que nem pra marido. Pra não. E tem coisas que ninguém nem sabe. Só, Eu não sei se isso é uma característica nossa ou se foi a vida que ensinou desse jeito, mas eu sempre senti assim muito confortável em chorar tanto para reclamar quanto para falar de coisa boa e para brincar e para zoar. A gente é muito intensa, né? A gente Então, sempre levou a conseguia se limonada uma entender. pra outra. Exatamente. A gente sempre levou a limonada uma pra outra. Ai, é muito bom ter muito você bom. por perto, amiga. Obrigada. Que todos tenham uma Drica perto. Uma Dani. Isso é bom, principalmente no nosso ramo, né? A gente tem que sempre andar com pessoas que pensam igual a gente, que tenham as mesmas ambições que a gente. Pessoas que pensam alto como a gente, pra gente poder crescer. E facilita o nosso caminho também. Fica mais gostoso. Fica mais gostoso, mais divertido. Ai, Delícia. que delícia. Obrigada, Dani. Drica. Obrigada a você por vir aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa pessoa. Vão lá no perfil dela, lá no Instagram, chama Bolsas e Cia. Vou pôr aqui no vídeo para Põe, vocês. isso mesmo, pra gente. vocês Vamos irem lá, curtir, seguir. participar da live. Exatamente, comprar, Comprar, isso aí. se divertir. Se é de São Carlos, região, vai tomar um café na cafeteria. Exatamente, tem que ir lá. Não, tem que ir lá, amiga. É o melhor lugar desta cidade. Não, aliás, eu não adoro. vou em lugar nenhum, eu só vou lá. Acho bom. Porque eu sou ciumenta também. Não, e agora com roupa? Agora com roupa ninguém me segura mais. Gente, obrigada, amiga. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo a todas vocês.